dia. Bom dia, pessoal. Bem, está começando mais uma semana e a gente dá início aos trabalhos, sabendo o estado de saúde dos 3 sobreviventes do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, que continuam internados. A gente vai fazer contato com o Doni na redação do Jornal Hoje. Bom dia, Doni. Bom dia, Doni. Oi, bom dia, Fernando, Mariana, bom dia a todos. As últimas 5 vítimas do incêndio no centro de treinamento do Flamengo vão ser enterradas hoje e, como vocês disseram, 3 adolescentes feridos continuam internados. 2 deles estão num hospital particular na zona oeste do Rio de Janeiro e a Karen Duarte fala com a gente ao vivo, trazendo informações sobre o estado de saúde deles. Bom dia, Karen. Oi, Doni, bom dia para você, bom dia a todos. Eles estão em situação bem diferente, né? O Cauã Emanuel, de 14 anos, passou a primeira noite no quarto, saiu ontem da UTI. A gente conversou mais cedo com o pai dele, que disse que ele respira normalmente, se alimenta normalmente, que teve até um sonho bom essa noite, que ele acha que logo, logo o filho vai estar pronto para ser liberado, né? Para receber alta aqui do hospital e que o filho está doido para voltar a treinar, que é a coisa que ele mais gosta de fazer na vida é jogar futebol. Já o Francisco Diogo ainda está na UTI, fazendo fisioterapia respiratória. Ele inalou mais fumaça, portanto, ainda inspira mais cuidados. A gente está esperando o novo boletim médico que deve ser liberado pelo Flamengo no início da tarde de hoje. O caso mais grave é do Jonathan Ventura, de 15 anos, que teve 35% do corpo queimado e está no Hospital Pedro II ainda em estado grave, viu, Doni? Informações da Karen Duarte. O jornalismo da Globo continua acompanhando os desdobramentos dessa tragédia com os meninos do Flamengo e a gente pode voltar a qualquer momento com novas informações. É com vocês, Fernando, Mariana. Obrigada, Doni. Bom trabalho para vocês aí. Obrigado para vocês também. Obrigado. Bom, é o seguinte, né? Uma coisa triste, né? O sonho de ser um jogador de futebol, o incêndio do Flamengo, o desastre de Brumadinho, 2 tragédias com um ponto em comum. Aos 11 anos de idade e disputando mais um de seus muitos campeonatos, esse menino de fala curta é atacante. Sonha com os gols que vão melhorar a vida da mãe, rebocar a casa, fazer uma varanda, uma garagem, mas foi pego de surpresa pelo destino. Ele e os companheiros, no total 60 meninos de 9 a 16 anos, saíram de Brumadinho um dia antes do estouro da barragem. O Esporte Espetacular acompanhou esses meninos durante o campeonato. No meio da competição, em que ficou em 4º lugar, Ailton soube que o primo tão querido, quase um pai, era uma das vítimas da tragédia. Fabrício tinha apenas 27 anos, era seu maior torcedor. Ele te acompanhava nesses jogos? Acompanhava. Ele era para mim um filho, o Fabrício, porque é meu sobrinho mais velho. E era um pai para o meu filho, que era um exemplo para o meu filho. E não chegou a ouvir a maior notícia de sua tão curta carreira. Ailton foi convidado para um período de testes no Fluminense. Você é um menino muito talentoso, né? Te falei isso ainda agora. E vou estar junto com você para caminhar. Só depende de você persistir, se dedicar, tá bom? Antes de conhecer a base do Fluminense no Rio de Janeiro, ele e os companheiros de time tiveram que enfrentar a volta para casa, que o Esporte Espetacular também acompanhou. Eu tô com só um pouquinho de medo. Também tô, né? Mas tem que voltar, né? E foi uma volta cheia de emoção no reencontro de 2 gêmeos com a mãe. Felicidade de ver que você tá bem, que a maioria dos pais do meu colega tá bem, não. Quando falaram, falou assim, a barragem estourou, falou que era naval, eu até passei mal. A mãe tá aqui. E do Ailton com as primas. Agora é esperar o dia 18, quando ele embarca finalmente para o Rio de Janeiro. Minha próxima entrevista com você vai ser com o uniforme do Fluminense lá nas Laranjeiras. Eu vou lá te entrevistar, combinado? Vai lá, Ailton, vai lá. Vai ser artilheiro nessa vida. Marquei com ele daqui a 6 meses.
Ai, Fê, emocionante demais, né? Tanta vida que fica pra trás, tanta vida ainda pela frente, e isso vai ficando na memória, atrapalha as pessoas muito na questão emocional, na questão psicológica, na questão da saúde mental. A cidade inteira mexida. Devastada, muita gente sem conseguir dormir, né? Claro, claro. Você viu isso lá, eu também vi, né? A tristeza e a dor causada pela tragédia em Brumadinho se repete principalmente na saúde das pessoas, né? Exato, muita gente fica sem dormir, o sono bastante prejudicado. Vamos ver uma reportagem. Reze por Brumadinho. O pedido fica bem na entrada da cidade e vai se espalhando por palavras soltas que de noite combinam com pesadelos e principalmente com muita e muita insônia. Sonhei que eu estava na minha sala, né, e de repente veio um monte de gente querendo entrar, e como eu conheço, assim, tem vários amigos que ficou nisso, eu escutava, tipo assim, eles tentando entrar no meu quarto. Isso eram umas 4 da manhã, já não dormi mais. A cidade clama por seus mortos o tempo todo. Em palavras curtas na grama, em protestos no muro e também nas mesas de bar. Muita gente não tem ânimo para voltar para casa. Dá não, dá vontade de sair andando, procurando. Aqui pelo você conversa e vai conversando com o pessoal que também perderam gente, perderam amigos. Então é uma forma de compartilhar as informações e a dor. Em cada esquina, em cada lugar. Você vê uma pessoa, você pergunta, você encontra a resposta. Eu estou preocupado, eu não durmo. Ultimamente acorda assustado, a primeira coisa que a gente vai ver é o rio. Para saber como é que tá. A gente mora em frente ao rio. O rio Paraopeba. Paraopeba, sim. Vocês perdem o sono assim no meio da madrugada? Vocês acordam? E sai para fora. A gente já assusta. Quando chega a noite, a situação é pior. A gente fica mais apreensivo, né? Quem está aqui hoje vai conversar com a gente é a doutora Mônica Anderson, que é especialista em insônia. Insônia não, em sono, né? Em sono e insônia. Doutora, qual é a hora certa para tomar remédio? Remédio para dormir resolve nesses casos? Bom dia a todos. A gente tem que entender nesse ano que a gente começa com tantas notícias tristes que nós vamos ter uma repercussão no sono, Mariana. Você disse bem, insônia e sono estão interligados. A gente tem que ponderar a situação que cada um vive. Algumas situações a medicação tem que ser indicada, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa fase inicial aguda que essas pessoas estão vivendo. E lembrar que o pior inimigo do sono é o medo. E essas pessoas que estão passando por essas situações adversas estão com medo. Às vezes a gente até não dorme para não consolidar as nossas memórias e não ficar relembrando desse trauma, né? Porque senão pode desenvolver até um estresse pós-traumático. A gente viu, eu e Mari vimos, as pessoas estão perdidas, andando na rua sem dormir, não querem voltar para casa porque não conseguem dormir, ficam andando, vão para os bares, nem bebem, ficam no bar ali. Vamos ver um processo que acontece do sono. Sim. E por que ele é importante, né? A gente precisa dormir, né, doutora? O sono é essencial para o nosso equilíbrio e o nosso bem-estar, o nome do programa. E algumas situações do cérebro são afetadas quando a gente vive uma situação como essa que vocês acabaram de mostrar. A gente vê. É importante dormir, mas a gente vai ver que nas 4 primeiras horas existe uma importância maior dessa qualidade de sono. Por que isso acontece? As primeiras 4 horas nós temos o que nós chamamos de sono essencial. Nós temos todas as fases do sono nessas 4 horas, não na quantidade ideal. As seguintes, que pode ser mais 2 ou 3 ou 4, 5 horas, a gente restabelece o bem-estar do sono. Agora, vamos lembrar que as primeiras 4 horas são fundamentais. Numa situação de bombeiro, um trabalhador por turno, um piloto, alguém que está ajudando como voluntário, nós mesmos, nós precisamos de no mínimo 4 horas, mas lembrando que isso é o mínimo necessário para a gente ter uma vigília. A vigília com qualidade vem nas próximas horas, depois dessas 4. Tem dúvida do nosso auditório virtual querendo participar com a gente hoje? O Jonathan tem um sono leve. Quais as dicas para dormir melhor? Jonathan, a gente vai responder daqui a pouquinho. E é daqui a pouco também que a gente vai falar da nossa relação com os animais. Os bichos têm sentimentos, sabia? A gente volta já já. Estamos de volta e agora é o seguinte, será que os bichos têm sentimento? É o que a gente vai ver agora no nosso quadro Bem Bicho.
Nas andanças do ser humano pelo mundo, os cães foram os primeiros a se juntar à nossa tribo. Mas foram os porcos que fizeram a gente parar de ficar andando sempre de um lugar para o outro. Isso porque eles eram fonte importante de alimento, mas não era fácil circular com animais tão grandes. O humano parou de ser nômade para criar suínos. Só que nós ainda temos ideias bem equivocadas sobre os porcos. Eles não são sujos não, viu? São bem limpinhos. Não comem onde fazem necessidade. Ah, eles adoram água e lama porque não suam. E essa é a maneira que eles têm de se refrescar. O suíno é um animal extremamente inteligente. Ele é mais inteligente do que o cachorro, segundo alguns estudos, e tem a mesma inteligência de uma criança de 3 anos de idade. E eles também sentem como a gente. Em 2012, um grupo de renomados cientistas declarou que os porcos e todos os mamíferos, répteis, pássaros, anfíbios, peixes e alguns invertebrados, como os polvos, têm sentimentos. Toda a estrutura no sistema nervoso central que os humanos têm, os animais também têm. Para sentir dor, para sentir medo e também para sentir prazer, para sentir emoções positivas. E sabe aquela sensação que às vezes os bichinhos entendem a gente? Claro, faz todo sentido. Muitos animais sabem interpretar os nossos gestos. Os animais são capazes de entender símbolos humanos e existe uma discussão sobre o quanto que eles são capazes de se comunicar entre si utilizando símbolos. Eles são muito mais complexos, sobretudo os mamíferos mais próximos de nós, do que, digamos assim, do que a gente gosta de acreditar. Mas muitos animais ainda são tratados como se não sofressem. Galinhas que produzem ovos vivem confinadas em gaiolas minúsculas. As porcas, que vão ser mães, ficam em celas, onde só conseguem deitar, mas não virar. Passam a vida trancadas, sem contato com os filhotinhos. Na USP de Pirassununga, em São Paulo, cientistas estão tentando mudar isso. O segredo é você aprender com os animais ao ar livre e tentar reconstruir em uma situação que é aceitável para a indústria. Já se sabe que os porquinhos que nascem de mamães bem tratadas são mais saudáveis e positivos. Aqui na USP, desde que nascem, eles convivem bastante com a mãe. E tem muitas oportunidades de se expressar e de brincar. Os estudos ajudam a entender a importância do bem-estar na gestação e na infância, para todas as espécies, incluindo nós, né? Os bichos humanos. Para melhorar a vida dos animais, as indústrias prometem acabar com as gaiolas de gestação das mamães porcas até 2025. Na área de frangos e produção de ovos, algumas já têm certificados de bem-estar animal. Hoje já sabemos que nas condições atuais os animais estão sofrendo, mas podemos mudar isso. Nós, humanos, queremos viver bem e os animais querem exatamente o mesmo para eles. Fofos demais, até porque eles também ajudam a gente a cuidar do nosso bem-estar, né? Ajudam a gente a cuidar do nosso bem-estar emocional. Vamos falar um pouquinho desses cuidados que a gente tem que ter com os pequenos animais. A gente está com a doutora Gabriela Rosa, que é médica veterinária. Além do que a gente viu, claro, cuidar dos sentimentos, que outros cuidados a gente precisa ter com esses bichinhos? Bom dia a todos. Mari, é um prazer estar aqui. Hoje os pets, eles são vistos como filhos, né? Membros da família, filhos mesmo. Então, alguns cuidados são essenciais. O primeiro ponto é visitar o médico veterinário periodicamente. O médico veterinário é a pessoa ideal para te dar todas as instruções, dependendo do estilo de vida e do estágio de vida do animal. Então, ele vai te instruir, vai manter o protocolo vacinal do seu animal em dia, vai falar sobre alimentação mais adequada, limpezas de rotina que são necessárias, colocar um microchip no animal para que ele esteja devidamente identificado. Todos têm que ter microchip? Em alguns países, sim. Em algumas cidades aqui no Brasil também isso já é exigido. Então, e um outro ponto importantíssimo é o controle e a prevenção dos parasitas. Tanto os endoparasitas, que são aqueles que nós conhecemos como vermes, como os ectoparasitas, que são as famosas pulgas e carrapatos. Agora, a gente só pensa em pulga e carrapato quando elas começam a aparecer no bicho, né? Quando eles começam a se coçar e tal. A gente tem que tomar esse cuidado antes disso acontecer? Exatamente, Mari. A prevenção
é o ideal. Né? As pulgas e os carrapatos, eles podem transmitir algumas doenças, as famosas zoonoses, quem nunca ouviu falar, por exemplo, em febre maculosa. Então, é extremamente importante, porque prevenindo o animal, a gente acaba cuidando de todos aqueles da casa. E só para você ter uma ideia, o que a gente vê no animal é apenas 5%, os outros 95%, quando a gente pensa na pulga, estão no ambiente. Então, é importante tratar, prevenir e tratar todos os pets que estão na casa. Como a gente faz isso? A Boehringer Ingelheim, ela desenvolveu o NexGard. O NexGard é um produto altamente palatável, macio, com gostinho de carne. Vocês vão ver no vídeo aqui, os cachorros, eles amam. E ele protege o animal por um mês. Então é aquela coisa, é aquela experiência todo mês, é fácil de lembrar. É uma experiência extremamente positiva para o animal, ele fica super feliz e o animal fica protegido por um mês. Porque uma das coisas mais difíceis, eu já tive cachorro, é você tentar dar um remédio pro cachorro misturado na comida, no pão. Tem gente que põe na salsicha. O cachorro come o pão, come a salsicha e cospe o remédio, né? Exatamente, a gente conversou disso, né? Acho que a maior dificuldade dos proprietários é essa, como administrar o remédio ao animal. Então, uma vez que a gente consegue aí oferecer algo que é extremamente palatável, isso não se torna não é nem oferecer um remédio, é realmente uma experiência extremamente agradável. E se você também tá tendo esse cuidado com o seu bichinho, com o seu cachorrinho, grava um vídeo e manda pra gente e usa a hashtag MomentoNexGard. Quem sabe ele não aparece aqui no Bem-Estar. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre os problemas para dormir, quais são as receitas caseiras que realmente funcionam, que ajudam a dormir, né, doutora? A gente fala sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Bem-vindo de volta. Vocês estão lembrados da pergunta que a gente tinha no primeiro bloco do Jonathan? Vamos dar uma olhadinha, olha lá. Tem um sono leve, quais as dicas para dormir melhor? Tem muita gente nessa situação que o Jonathan está dizendo. Tem alguma receita caseira que realmente funciona para induzir sono e deixar o sono mais profundo? Ah, existe sim, Mari. A gente tem várias alternativas. Por exemplo, passiflora, chá de camomila. Tem várias ações que a gente pode fazer para a gente reduzir o medo, o estresse antes de iniciar o sono e aí tentar relaxar. O importante é relaxar antes de induzir o sono. A gente está vendo ali o chá de camomila, está vendo também o maracujá. Você falou do passiflora. Passiflora funciona como? Na essência, na fruta, no chá e como? Há várias formas. Por exemplo, uma toalhinha. Colocar algumas gotas da essência já ajuda muito. Algumas pessoas até colocam no travesseiro, mas vamos lembrar que o travesseiro também deve ser higienizado. E às vezes complica um pouco essas gotas numa situação que pode até criar mofo. Ah, que delícia, né? Então, se colocar nessa toalha que nem a Mari está fazendo, a pessoa coloca do lado da cama, isso já ajuda a relaxar. Ouvir uma música que a pessoa goste, tomar um chá. Tem várias ações que a gente pode fazer para reduzir o nosso estresse e aí induzir um sono de qualidade. E esses alimentos, eles têm melatonina, que também seria favorável? Melatonina, Fernanda. A gente pode ter a aveia, por exemplo, cereja, que em muitos países é comum, no Brasil nem tanto, mas tem medicações que a gente pode usar em situações específicas, mas para todos nós, a população de uma forma geral, nossa fauna, nossa flora no Brasil é riquíssima. E no caso da flora, a gente tem algumas ações que a gente pode fazer em chá, saladas, sucos que ajudam o sono. A alface ajuda? A alface ajuda. Mas a alface tem que comer à noite? Tipo uma salada de alface à noite? Pode ou pode comer uma salada. O dia, e aí faz o efeito à noite? Pode comer durante o dia, que é saudável. E já ajuda um pouquinho a liberar a melatonina. Mas à noite seria melhor. E para aqueles que não gostam de salada, faz o suco de laranja, por exemplo, que tem vitamina C, e coloca a alface junto. Junto com o suco de laranja. E chá de alface? Tem gente que faz. Para quem gostar, sem problema nenhum. E melhor ainda, umas gotinhas de mel, que também ajuda a relaxar. Aí, água, ar e alface. Não faz mal nenhum e já faz dormir. Viva o doutor Alfredo. Água, ar e alface. Agora, esses alimentos, eles têm melatonina ou eles fazem o nosso corpo produzir mais? Alguns alimentos têm melatonina, como por exemplo a aveia, a cereja. Outros ajudam a relaxar, porque elas têm substâncias que a gente chama de propriedades sedativas. Elas ajudam o corpo tanto a diminuir o relaxamento aqui, como na cabeça.
E a gente está vendo aí a revista Crescer desse mês, que tem uma capa linda, com uma menina linda, escrito Desacelera. E a gente pergunta, o que ajuda a controlar a ansiedade das crianças? O assunto é o tema da revista, que discute esse assunto, quando atividades manuais são indicadas. Por que as crianças estão cada vez mais ansiosas? Quais os sinais os pais devem observar? Tudo na revista Crescer, na edição deste mês. E esses surus lindos, como atividade manual, fazer um origami também ajuda a relaxar. Se você perdeu alguma coisa do programa de hoje, está tudo lá no Globoplay. Obrigada, doutora Mônica, pela presença. Eu que agradeço pela atenção. Foi um prazer. Obrigado, doutora. Bom retorno às pistas de corrida. Quero te encontrar correndo a maratona, hein? Com certeza. E eu quero encontrar com o teu sono bom. Com certeza também. Muito obrigado, tá, doutora? Tudo de bom. Vem aí o encontro e a gente se encontra amanhã. Se cuida e até lá.